cada vez mais pessoas estão buscando tratamentos diferentes da medicina convencional para cuidar da saúde. Pensando nisso, o programa especial de hoje é todo dedicado às terapias alternativas e às suas indicações. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Fique com a gente. No programa especial de hoje, Zé Luiz Pacheco vai fazer uma aula de yoga com o músico Marcelo Yuca. Vamos conhecer o TheraSuite, uma terapia inovadora criada por fisioterapeutas. E ainda saber os benefícios da ecoterapia e da musicoterapia. Yoga é um termo de origem sânscrita, que significa controlar, unir. É um conceito e uma filosofia que trabalham o corpo e a mente. Nosso repórter Zé Luiz Pacheco fez uma aula com o músico Marcelo Yuca, que já pratica há 1 ano. Os dois conversaram sobre os benefícios dessa atividade. Oi para você que está ligado no programa especial, sou Zé Luiz Pacheco, cadeirante. Hoje vamos bater um papo sobre yoga. Estou aqui com Marcelo Yuca. Como é que começou essa história de yoga, Marcelo? Então, para mim foi totalmente inusitado. Eu estava com a ideia maluca de montar uma escola. E tinha que ser uma escola humanizante, assim. Achei que tinha que ser, que ensinasse a pessoa a ser gente boa. Aí comecei a ventilar essas coisas, essa ideia, e a gente fez uma reunião aqui em casa. Foi quando eu conheci a Lu, minha professora, Luciana Lu. E ela chegou para mim e ela falou assim, você já pensou em fazer yoga? Olha, vou te falar que no começo eu achei que ela estava curtindo com a minha cara, entendeu? Que é tipo assim, quase que me chamando para jogar futebol, uma coisa assim. Aí eu Uma falei, coisa impossível de se pensar para fazer. Totalmente inusitada para mim. Aí eu falei, não. Ela falou, mas você pode. Eu falei, legal. Totalmente descrente, assim, querendo puxar um outro assunto. E ela insistiu. E por que você não faz? Eu falei, por 2 coisas. Eu não tenho tempo nem dinheiro. Ela falou assim, então acabou esse problema. Porque a gente vai começar sem pagar nada e eu venho aqui. Aí eu falei, bom, vamos ver o que vai dar nisso. E a yoga e a meditação mudaram a minha vida, Zé. No que elas mudaram a sua vida? Bom, primeiro que eu comecei a entender que eu podia ser parte do meu próprio remédio. Tanto físico, mas principalmente espiritualmente. Yuca sentado no chão com pernas cruzadas, palma das mãos voltadas para cima e olhos fechados. Leva agora a consciência até o topo da sua cabeça, bem no centro. Zé sentado ao lado na mesma posição. Lá no chakra da coroa. E aí você vai inspirar e exalar. Meu nome é Luciana Lobo, sou professora de yoga e pranaterapeuta. A yoga significa união. Então é a união do corpo físico com a mente, que é a união com a nossa matriz divina. O que mudou no Marcelo, né? Antes da yoga e você agora, os benefícios, o que você sentiu diferente? Eu comecei a ver que aqueles exercícios, eles não só funcionavam pela habilidade muscular, mas eles me davam mais uma digestão melhor. Eu comecei a dormir melhor. Fisioterapia me adiantou pra caramba, mas é sempre buscando movimento. Ali não, eu buscava uma interação, um entendimento maior entre meu corpo físico e meu corpo espiritual. Então, muitas vezes eu não sabia, eu não estava fazendo isso aqui, um exercício, para o meu braço funcionar melhor. Não, eu estava fazendo um exercício que me acalmava, que me dava uma consciência respiratória melhor. E aí eu comecei a entender que respirar, cara, tem muito mais a ver com saúde do que a gente percebe. Você aprendeu a respirar, então, também? Eu aprendi, é estranho dizer isso, mas é. E eu aprendi a me entender. Esse entendimento não é porque eu sou cadeirante, é que a yoga e a meditação levam você a ter um entendimento maior do que você é. A sua consciência aflorou. Aflorou. Quando a gente nasce, né, a primeira coisa que a gente faz é uma inspiração. Né? E quando termina o nosso tempo aqui, a última coisa que a gente faz é uma exalação. E o que acontece entre essa inspiração e essa exalação é a nossa vida. Inspira longa e exalando, tenta caminhar um pouquinho com a sua mão direita. E o que Zé acompanha o movimento. Vai trabalhando um pouquinho da sua coluna. Qual a maior dificuldade que você sentiu em praticar essa yoga? Eu achava que era o aparato físico. Eu achava que eu ia ter problema em ir adiante na yoga pela questão da impossibilidade física.
Eu acho que não, porque... Você achou que os movimentos iam ficar muito limitados? Não, então, mas o que acontece é que ela foi me observando e propondo movimentos pensando na minha alimentação. Alternativas. Alternativas, exato. Então isso, acho que ao mesmo tempo que eu aprendia, ela também. Então a gente foi construindo, quer dizer, a gente não, né? Ela foi construindo uma série de técnicas que eu vi que foi mudando. E também na parte espiritual, o difícil foi parar para ouvir meu silêncio. Se dá esse tempo. E ouvir meu silêncio, sim. A meditação, a sutileza daqueles movimentos requer que eu me interiorize. Volte para você. E era uma coisa que eu precisava. Yuka com as palmas das mãos unidas e olhos fechados. Com que frequência você trabalha yoga? Ela é semanal, ela é mensal, ela é diária? Não, como é que é feito esse exercício? É um exercício, né? A gente pode chamar. Eu acho que é muito mais. Eu acho que a Luciana, ela me dá muito mais do que um exercício. Ela me dá muito mais do que uma técnica. Ela me dá um entendimento sobre aquela técnica. Muitas vezes, a aula de yoga pode não passar, pelo menos na relação que nós temos, não passar nem por um exercício. A gente conversa sobre textos, sobre filosofias. Eu me vejo num tratamento que eu nunca tinha tido antes. Cada exercício que você faz propõe um entendimento pessoal, é muito mais prazeroso. E eu acho que completa. Por isso que eu acho importante estar falando sobre isso no seu programa, porque eu acho que cada vez mais os profissionais de fisioterapia têm que entender que isso é uma técnica emergencial a ser usada. Que a yoga é tipo assim, ao meu ver hoje, é quase que crucial para um tratamento sério em termos de fisioterapia. Elas têm que caminhar juntas. Eu acho. Não são concorrentes, elas são parceiras, têm que ser parceiras. Não são. Tenta estabilizar o máximo que você consegue do seu quadril e bem devagar vai voltando. O objetivo das posturas que a gente faz da yoga são para ir liberando o corpo físico das tensões, né, de energias que estão congestionadas no sistema, para que na hora que a gente senta para meditar, a energia possa fluir, a gente possa sentar, falando fisicamente, só da parte física, para que você possa sentar e não sentir dor na coluna, que você possa sentar e não sentir dor no quadril, nas pernas. No caso do Yuka, que possa trabalhar um pouco o equilíbrio, a estabilidade, para que ele possa ficar sentado e meditar. Como o Yuka mesmo disse, muitas vezes a gente trabalha em outros níveis, né? Porque na yoga a gente diz que não tem só o corpo físico. A gente tem o corpo físico, o corpo energético, o corpo mental, onde ficam os pensamentos, o corpo emocional, onde ficam as emoções, e o campo espiritual. E todos os corpos são importantíssimos, a gente precisa trabalhar cada um deles. Então é tudo, é a união da respiração com a mente presente e com o corpo nas posturas. Os dois recostados de olhos fechados. Faça os seus agradecimentos pessoais. Agradeça o dia de hoje que amanheceu pra gente. O TheraSuite é um método desenvolvido por um casal de fisioterapeutas americanos que tem uma filha com paralisia cerebral. São exercícios de alongamento e fortalecimento, com um traje inspirado nas roupas de astronautas para a realização de exercícios no espaço, sem a gravidade. Mulher, menino e homem andam de mãos dadas em um caminho margeado por canteiros. Eu sou Alberto Ortiz, minha profissão é militar e sou o pai do Matheus Pascoal. Meu nome é Simone, eu sou a mãe do Matheus Pascoal, que é portador de mielomeningocele, que é uma malformação na coluna. Nós descobrimos no 5º mês de gravidez, durante um exame chamado ultrassonografia morfológica. O Matheus, ao nascer, precisou ser submetido a algumas cirurgias corretivas. Com 1 ano e 3 meses, ele foi submetido a uma cirurgia complementar. A partir desse momento, o Matheus começou a realizar uma série de atividades de reabilitação. A partir do momento que o método TheraSuite chegou ao Brasil, trazido pela doutora Tânia e doutora Ana Cecília, né, passamos a ter conhecimento das benesses que esse método traria ao Matheus
no seu desenvolvimento. Em um cercado com chão azul, Matheus se aproxima de uma mulher e apoia as mãos nos ombros dela. Meu nome é Ana Cecília Frazão, eu sou fisioterapeuta. A gente trouxe essa terapia em 2009, quando a gente foi fazer a formação do método nos Estados Unidos. O objetivo principal durante a sessão é o recrutamento muscular, que, em consequência, o fortalecimento muscular. Dentro desse método, a gente tem diversos equipamentos que a gente utiliza. A gente tem a gaiola, que a gente tem os sistemas de pulley, que é um sistema que a gente consegue fortalecimento muscular de musculaturas específicas. A gente tem o sistema do Spider, que é um sistema de suspensão do peso. E nesse sistema a gente consegue realizar diversos exercícios que, sem esses equipamentos, normalmente são muito difíceis. A veste TheraSuit é composta por um colete, um shortinho, joelheira e um sapato. É uma órtese dinâmica constituída por cordas elásticas que são ajustadas de acordo com a necessidade específica de cada paciente. A ideia dessa roupa surgiu na Rússia, a partir de uma roupa que eles utilizaram para recuperar os astronautas após longos períodos no espaço. Ao retornarem, esses astronautas apresentavam um quadro de grave fraqueza muscular, quadro esse que se assemelha muito dos nossos pacientes. A principal característica desses pacientes com desordens neurológicas, tanto crianças quanto adultos, é o desequilíbrio muscular, ou seja, esses pacientes utilizam mais um grupo muscular do que outros, o que causa os movimentos compensatórios. E com o tempo, utilizando esse padrão de movimento inadequado, acontecem as deformidades. Quando utilizamos essa veste, criamos o quê? A possibilidade desse paciente ter um alinhamento corporal mais próximo do normal. A gente seleciona um objetivo funcional para esse paciente e esse objetivo, que é permanecer sentado, passar para sentado, ou até mesmo andar com um apoio, com uma muleta, andar com um andador ou andar funcionalmente sem utilizar nenhum equipamento, a gente mede, faz as avaliações e após as 3 ou 4 semanas esse objetivo ele tem que ser atingido. E dessa maneira, através de um treinamento específico, torna-se possível aprender ou reaprender determinados movimentos com muito mais facilidade. Devido ao uso dessa veste associada à intensidade da terapia, os resultados após o programa de 4 semanas são equivalentes a 1 ano de tratamento convencional. Matheus em pé com as vestes do tratamento, auxiliado pelos pais e por Cecília. A gente percebe a melhora não só na questão motora. O que a gente tem percebido é que questões como cognição, comportamento, a fala, elas melhoram também após o programa. Amparado por Cecília, Matheus, ainda com as vestes do tratamento, se desloca com andadores em direção à mãe, fora da gaiola. E o que percebemos hoje nele é que o seu deslocamento, ele já tem mais habilidade e mais independência no seu deslocamento. E isso pra gente é como se ganhássemos uma Copa do Mundo. Agora em pé e apoiado em Cecília, Matheus alcança a mãe. Os pais o beijam. Lariane é musicoterapeuta e trabalha com crianças com diferentes tipos de deficiência. Nessa terapia, são usados diversos tipos de instrumentos e a interação com os pais é fundamental. Acompanhamos uma consulta de Gabriel, de 4 anos, que foi diagnosticado com autismo. Oi, gente. Sou Fernanda Honorato para o programa especial. E hoje estou com a Lariane, que é música terapeuta que trabalha com crianças com autismo. Me conta um pouquinho o seu trabalho aqui. Eu utilizo a música como uma forma de tratamento, né? Não só a música, como também o som. A gente trabalha com a vibração. E, além disso, a gente trabalha com diversos instrumentos que ajudam a gente a utilizar, né, toda essa parte sonora como uma forma de tratamento, como uma forma de saúde. Quais são as atividades que você trabalha aqui dentro com as crianças? Eu trabalho e desenvolvo atividades com crianças
com vários tipos de deficiências, né? E com cada criança, a gente busca primeiro fazer uma avaliação e, a partir dessa avaliação, a gente traça um plano terapêutico para essa criança, porque cada uma é diferente da outra. Então, a gente tenta fazer uma avaliação sonoro-musical dessa criança, como é o movimento da criança, de que forma ela se relaciona com o mundo, com as pessoas que são significativas para ela. E, a partir daí, a gente vai buscar os objetivos que são terapêuticos. E utiliza-se muitas brincadeiras também, né? A gente canta, a gente toca, a gente tenta trazer para a criança a percepção do seu próprio corpo, a percepção do seu movimento. A criança que tem uma dificuldade motora maior, então a gente tenta trabalhar com instrumentos, de repente, que podem auxiliar e podem ajudá-la a ter um controle motor. Crianças que têm questões sensoriais, a gente tenta trabalhar com instrumentos que têm texturas, ou crianças que têm dificuldades, por exemplo, também dificuldades sensoriais auditivas, que não conseguem ouvir sons muito altos. Então, a gente começa a trabalhar essa intensidade do som. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Vou pegar aqui o tamborim, né? E no momento que, por exemplo, eu canto uma música, na 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 na. Então, quer dizer, eu tenho aqui um ritmo que ajuda para uma criança se organizar corporalmente, porque ela vai precisar de ter um centro para poder tocar, né? A criança que tem uma dificuldade motora, ela tem aqui um objeto que vai ajudar a organizar o movimento dela. Sentados em um tapete azul, um menino e uma mulher tocam um tambor de brinquedo. Lariane canta. E o nosso trabalho, geralmente também, Fernanda, vem junto com as pessoas que são mais significativas com essas crianças. Então, assim, entra no meu trabalho com a musicoterapia, ou o pai ou a mãe, ou uma pessoa que a criança tem uma relação afetiva, porque nós acreditamos que a relação afetiva ela é a base de tudo. Segurando baquetas, um menino toca um tambor de brinquedo. Como é que você percebe as mudanças ao longo do tratamento às crianças? Ao longo do tratamento, Fernanda, eu percebo assim que as crianças elas ficam mais atentas, elas ficam mais concentradas, né? Muitos pais vêm dizer, olha, ele melhorou muito a atenção, a concentração na escola, a interação social também, ela é bastante ajudada quando a criança começa a fazer musicoterapia. A criança consegue se organizar melhor também emocionalmente. Uma outra melhora também que eu percebo muito é até a própria conscientização do corpo da criança, né? Quando ela utiliza o corpo no movimento junto com uma música, ela vai organizando esses gestos. Então, por exemplo, eu tenho uma criança que está comigo há 3 meses, que é o Gabriel, e ele tem 4 anos, ele foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista. E assim, a gente percebe que ele melhorou bastante na interação dele, no contato visual. Por ser uma forma de terapia não verbal, possibilita também ele a expressar, né, por outros meios o que ele gosta, o que ele quer. E isso é muito importante para a criança, porque às vezes a criança, quando não fala, ela tem uma dificuldade de expressar o que ela deseja, né? E a gente percebe que, por exemplo, ele gosta muito da música, então é uma forma de expressão dele. Então ele sorri quando ele gosta, ele chora quando ele não gosta. Lariane toca violão. Gabriel e a mãe, com baquetas, tocam um tambor de brinquedo. Nós estamos com a Dima, que é a mãe do Gabriel, que tem 4 anos de idade e tem autismo. Como é que a música terapia está ajudando no desenvolvimento do Gabriel? Ajuda na percepção dele de visual, de contato com o olhar. O violão também, ele adora de botar a mão tocando, vibração de contato com a mão, que ele adora também. Lariane e Gabriel tocam teclado. Lariane arrasta os dedos de Gabriel pelas teclas. Nossa equipe acompanhou uma aula de ecoterapia.
A ideia é promover o desenvolvimento motor e social de pessoas com deficiências através da interação com o cavalo. Confira. Em um picadeiro, homem e mulher seguram uma criança montada em um cavalo. Meu nome é Tânia Frazão, eu sou fisioterapeuta, coordenadora do CERVIM, Centro de Ecoterapia e Reabilitação da Vila Militar. A ecoterapia é uma terapia que utiliza o cavalo como mediador na reabilitação. Então, o instrumento de trabalho é o cavalo. Na verdade, ela é dividida em várias vertentes. Nós temos o programa de hipoterapia, que é um programa destinado a pessoas que têm deficiência física e ou sensorial. Quem trabalha são fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. Mas a prioridade, o objetivo do uso do cavalo nesse programa é para a reabilitação motora. Nós temos um programa pedagógico que é destinado àquelas pessoas que têm distúrbio de aprendizagem, déficit intelectual. E, nesse caso, quem trabalha mais especificamente são professores de educação física, pedagogos, psicólogos, enfim. E o objetivo aí não é o movimento em si do cavalo, e sim a situação toda do ambiente da ecoterapia. Um menino montado em um cavalo. Ao lado dele, duas mulheres o seguram e à frente, homem puxa a rédea. Eu sou a Ana Cristina, a mãe do Igor. Ele tem uma neuropatia. Ele teve, devido a uma cirurgia, que ele teve uma parada cardiorrespiratória. E ele faz a ecoterapia já tem 1 ano. E foi uma coisa assim, muito rápida a evolução dele com a ecoterapia. Ele já tem posição de tronco, já senta sozinho, do deitado para o sentado, já mantém o corpo em pé, com ajuda. E é tudo de bom a ecoterapia, vale a pena. No picadeiro, 2 cavalos andam. Um deles com uma criança amparada por 2 mulheres e outro com uma mulher. Quando a gente fala de benefícios, efeitos, com o uso da ecoterapia, a gente tem uma gama muito grande, de efeitos. Então, a gente tem efeitos sensoriais, fisiológicos, funcionais, psicológicos. Se a gente for pensar no âmbito motor, especialmente, a gente tem uma melhora do equilíbrio, do controle postural da cabeça e do tronco, da coordenação motora, da sensibilidade, tanto superficial quanto profunda, porque o ambiente é muito rico em estímulos. E, na verdade, quando ele está a cavalo, ele recebe um bombardeio sensório-motor. O tempo de evolução dos praticantes da ecoterapia, obviamente, varia muito de caso a caso, mas em todos os casos, a gente consegue visualizar uma evolução logo nas primeiras semanas. Os profissionais que trabalham com ecoterapia, eles precisam ter treinamento em equitação, então eles precisam conhecer do equipamento vivo deles, o cavalo, conhecer sobre características de comportamento e uso de equipamento e também conhecer muito do que eles estão se propondo a fazer, que é o tratamento em relação aos praticantes. Então, conhecer as patologias a serem tratadas, as suas implicações, para quê? Para que eles possam, então, promover a melhor atividade possível. Mulher anda por um caminho cimentado cercado por grama. Meu nome é Rita de Cássia Monteiro Chalon. Eu tive um aneurisma cerebral há 14 anos atrás e fiquei com a deficiência, fiquei com a sequela de paralisia do lado esquerdo. Antes da ecoterapia, eu nunca tinha chegado perto de um cavalo, morria de medo. E agora não, estou super segura, então conseguiram me colocar em cima do cavalo e dali por diante eu fluí. Comecei no passo, agora estou trotando. E tô doida para chegar na fase do galope, tá? Mas eu chego lá, daqui a pouquinho eu tô chegando. Rita em um cavalo marrom trotando. As melhoras que eu notei após o programa de ecoterapia foi assim, pessoal, eu me sinto muito mais segura na vida, tá? Porque quando a gente se sente segura em sair sozinha, e até em atuar, no decorrer da minha vida social. Eu indico, recomendo, porque, olha, faz bem pro corpo e pra alma. Rita cavalgando. Nosso programa de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado das terapias alternativas que mostramos hoje. E que tal nos enviar outras sugestões de tema para os próximos programas? Nós estamos no Facebook e no Twitter. Um grande beijo para você e até semana que vem. Tchau!